Então, boa noite. Vamos refletir sobre o 26º domingo do tempo comum. 1º de outubro, né? Estamos iniciando aí o mês do Rosário e das Missões. Mês importante também para a nossa liturgia. E a primeira leitura do profeta Ezequiel. O profeta Ezequiel é considerado um dos pais do judaísmo. Ele escreve, muito provavelmente, anunciando o desastre do exílio da Babilônia, e depois ele escreve de dentro do exílio, né? Então ele sente o exílio. Esse aí é o pano de fundo. E Ezequiel é um viúvo, sacerdote, profeta, um teólogo, né, profundo conhecedor das Escrituras. E aí ele nos anima com esse texto, né? Assim diz o Senhor: vós andais dizendo, a conduta do Senhor não é correta. Ouvi vós da casa de Israel, é a minha conduta que não é correta? Ou antes é a vossa conduta que não é correta? Quando um justo se desvia da justiça, pratica o mal e morre, é por causa do mal praticado que ele morre. Quando um ímpio se arrepende da maldade que praticou e observa o direito e a justiça, conserva a própria vida. Arrependendo-se de todos os seus pecados, com certeza viverá, não morrerá. Aqui a gente pegou a partir do versículo 25, né? O comecinho do capítulo 18 é bastante interessante esse tema, que os filhos pagam a culpa do pecado dos pais e assim por diante, né? Ou o mérito dos pais também incide sobre os filhos, né? O comecinho do capítulo 18 diz aquele texto famoso: os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos ficaram embotados. Vocês já comeram uva verde? Ou banana verde, né? Fica embotado, né? Então, é essa a ideia. E também o que havia, e são textos provavelmente contemporâneos, talvez Ezequiel um pouquinho posterior, aquele texto do livro do Êxodo, que é a conclusão do capítulo 32 do bezerro de ouro. Lá no capítulo 34, tem lá que Deus pune nos filhos a culpa dos pais, até a 3ª e 4ª geração. E o que Ezequiel está justamente combatendo é essa reflexão, né? Vejam vocês, 2 textos tirados da Escritura, um dos profetas e um do Pentateuco, ambos textos muito provavelmente bastante contemporâneos, mas com visões diferentes, né? Com reflexões, textos inspirados pelo autor do Êxodo, que dizia que Deus castiga nos filhos o pecado dos pais. E o profeta diz: mas como pode ser isso? Né? Como é que pode ser isso? E é essa a discussão, né? E ele nos apresenta uma forma diferente de olhar para essa questão, né? É claro que são sempre, a gente precisa pensar, né? Os autores que escreveram isso ouviram, né? Ouviram, né? Com os olhos, ou constataram, ou estão anunciando elementos que eles sentem a partir da sua fé pessoal, né? O sujeito está escrevendo a partir do Deus que ele acredita. E a gente é desafiado nessa questão, né? Que Deus que eu acredito? Qual é a fé que a gente tem? Né? É possível a gente estar pagando pelos pecados dos nossos pais? É possível que os nossos filhos sejam responsáveis pelos nossos erros? É isso que ele tá anunciando. E pelo contrário, né? Ele diz: quando um justo se desvia da justiça, pratica o mal e morre, é por causa do mal que ele praticou que ele morre. Morre no sentido teológico, né? No sentido
ele não está praticando a justiça e o direito. Quando um ímpio se arrepende da maldade que praticou e observa o direito e a justiça, conserva a própria vida. Arrependeu-se de todos os seus pecados, com certeza viverá, ele não morrerá. Ou seja, o que importa para Deus não é o teu passado, importa para Deus como é que está o teu coração nesse momento. Né? Você se arrependeu, daí a importância do sacramento da reconciliação. Né? A gente está arrependido, vai lá diante do sacerdote, que é o representante do próprio Deus, é o próprio Cristo ali em pessoa, nos perdoando pelo sacramento. Né? Nós estamos arrependidos daquilo. Então, aquilo que eu fiz no passado, aquilo que... como é que eu posso pagar pelos erros dos meus pais, dos meus avós? Né? É nesse sentido. Como é que está o teu coração nesse momento? Né? Então, como é que a gente olha para a compaixão de Deus? Né? E aí o profeta diz, não, o que importa é o momento do teu coração agora. Né? Você está arrependido? Então, Deus fará com que você viva, né? Viva espiritualmente. E aí o Salmo que dá uma resposta maravilhosa, né? Recordai, Senhor meu Deus, vossa ternura e compaixão. Né? Lembram que a gente, a semana passada, já falou, né? Compaixão Rechen, né? É o mesmo termo para útero, né? Um sentimento íntimo, profundo. Né? Mostrai-me ao Senhor vossos caminhos e fazei-me conhecer a vossa estrada. Vossa verdade me oriente e me conduza, porque sois o Deus da minha salvação. Em vós espero ao Senhor todos os dias. É essa fé que a gente tem, né? Esperar a ternura e a compaixão do Senhor Deus. Aí a segunda leitura da carta de São Paulo aos Filipenses. É a continuação da semana passada, né? Filipenses, lembra? Filipos, uma cidade da Macedônia romana, né? Administrada por Roma. São Paulo está escrevendo muito provavelmente da prisão, ou de Roma, ou da Cesareia da Palestina, ali uma segunda prisão conhecida por nós, né? De Paulo. E ele fala com essa orientação tão bonita, né? Que a gente encontra no nosso dia a dia de comunidade. Né? Essas coisas são elementos que estão todos os dias em todas as comunidades, não estão? Irmão, se existe consolação na vida em Cristo, se existe alento no mútuo amor, se existe comunhão no Espírito, se existe ternura e compaixão, tornai então completa a minha alegria. Aspirai à mesma coisa, unidos no mesmo amor, vivei em harmonia, procurando a unidade. Nada façais por competição ou vanglória, mas com humildade. Cada um julgue que o outro é mais importante e não cuide somente do que é seu, mas também do que é do outro. Isso é coisa linda, né? Diretrizes que nós somos desafiados a viver em comunidade, né? Tende entre vós o mesmo sentimento que existe em Cristo Jesus. Jesus, existindo em sua condição divina, não fez do ser igual a Deus uma usurpação, mas esvaziou-se a si mesmo. Né? Esvaziar-se a si mesmo, interessante, os rabinos, uma reflexão rabínica, coloca o esvaziar-se em fazer jejum de si próprio, jejuar-se a si próprio, né? Que é você se esvaziar, né? E foi o que Jesus fez, né? Era Deus, podia andar por ali com uma coroa na cabeça, né? Mas não, ele se esvaziou da condição divina, esvaziou-se o Deus, o divino que está dentro dele, e se transformou em humano, né? E se fez humano. Existindo em condição divina, não fez do ser igual a Deus uma usurpação, mas esvaziou-se a si mesmo, assumindo a condição de escravo. Escravo aqui é uma tradução que podia ser um pouco melhor, podia ser servo. Servo em hebraico, eved, é o mesmo termo para escravo e para servo. Vejam só que coisa interessante, o mesmo termo. E essa
a gente encontra isso nas escrituras, lá no livro do Êxodo, né? Se a gente serve ao faraó, nós somos escravos, né? A gente já falou sobre isso aqui. Agora, se a gente serve a Deus, nós somos livres, né? Então é nesse sentido, né? Assumindo a sua condição de escravo, ou seja, de servo que serve a Deus, portanto livre, tornou-se igual aos homens, encontrado com um aspecto humano, humilhou-se a si mesmo, né? Ou se fez humilde, né? Melhor do que humilhou-se a si mesmo, né? Se fez humilde, fazendo-se obediente até a morte e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou acima de tudo e lhe deu um nome que está acima de todo nome. Vocês lembram no nome de Jesus? O radical do nome de Jesus é o tetragrama sagrado, né? Yehoshua, Deus salva. Mas no nome de Jesus, as 4 letrinhas hebraicas, Yod, Re, Vav, Re, são elementos do próprio nome de Jesus, né? Por isso Deus o exaltou acima de tudo e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Assim, ao nome de Jesus, todo joelho se dobre no céu, na terra e abaixo da terra, e toda língua proclame: Jesus Cristo é o Senhor. O joelho que se dobra, né, diante do servo. Interessante isso, né? E essa ideia de esvaziar-se, de ser humilde, a gente lembra do Isaías 53, né? O servo sofredor, né? O servo do Senhor. E então e também em Isaías, capítulo 45, todo joelho se dobre diante de Deus. E São Paulo repete aí pra gente, né? No céu, na terra e abaixo da terra, e toda língua proclame: Jesus Cristo é o Senhor. Jesus Cristo é o Senhor. O Cristo morto e ressuscitado. A fé de Paulo no Cristo morto e ressuscitado. Ele é o nosso norte. Muito legal. E o Evangelho, né? O Evangelho de São Mateus, capítulo 21. Vocês lembram que o capítulo 21 de Mateus começa com aquela entrada triunfante em Jerusalém, né? Tem aquela entrada triunfante. Logo depois da entrada triunfante, Jesus ele entra no templo e ele expulsa os vendedores do templo, lembra? E aí depois ele volta para Betânia, o texto diz. Ele volta para Betânia. Mas novamente ele entra no templo. Então ele está no templo aqui, quando ele conta essa parábola, né, que depois vira uma alegoria, né? Naquele tempo Jesus disse aos sacerdotes e anciãos do povo: que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. O que vocês lembram de um homem que tinha 2 filhos? A parábola do filho pródigo, né? A ideia do filho pródigo, né? Dirigindo-se ao primeiro, ele disse: filho, vai trabalhar hoje na vinha? E o filho respondeu: não quero. Mas depois mudou de opinião e foi. O pai dirigiu-se ao outro filho e disse a mesma coisa. Este respondeu: sim, senhor, eu vou, mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? Os sumos sacerdotes e anciãos do povo responderam. E essa é uma resposta para a gente dar também como comunidade. Qual dos 2 fez a vontade? Quem dos 2 somos nós, né? E eles responderam: o primeiro. Então Jesus lhes disse: em verdade vos digo que os cobradores de impostos e as prostitutas vos precedem no reino de Deus. Eram atividades muito pouco valorizadas, né? Cobrador de imposto e prostitutas, né? Porque João veio até vós num caminho de justiça e vós não acreditastes nele. Um pouco antes, lá no capítulo 11, o próprio São Mateus conta aquela historinha, né? Que vocês parecem crianças na praça. A gente toca música e vocês não cantam. A gente faz lamentações e vocês não choram, né? João veio para anunciar e vocês não acreditaram nele. Veio o Filho do Homem e vocês disseram um beberrão, né? Então, ao contrário,
os cobradores de impostos e as prostitutas creram nele. Vós, porém, mesmo vendo isso, não vos arrependestes para crer nele. Lembra? Mateus escrevendo no primeiro século, né? A resistência dos judeus, e Mateus escreve para os judeus, em aceitar Jesus como o Cristo, né? Como o Messias. E aí o primeiro e o segundo filho. O primeiro filho, os judeus, foram convidados, eles chegaram primeiro, foram convidados a perceber que em Jesus se cumprem as Escrituras, né? Que ele sim é o Messias que anuncia o Pai. E eles foram convidados, mas acabaram não indo, disseram, tá bom, nós vamos, mas acabaram não indo, acabaram não acreditando. Foram muito poucos os judeus que inicialmente acreditaram em Jesus como Messias, né? E as outras categorias, né? Os cobradores de impostos, as prostitutas e os gentios também, né? Os pagãos, chegaram depois, mas acreditaram que Jesus é o Messias, é o Cristo, né? E essa é o nosso desafio para essa semana, para essa liturgia, né? Acreditamos para valer que Jesus é o Filho de Deus, é o Messias? Nós acreditamos no Cristo morto e ressuscitado? E o fato de acreditar faz com que o nosso comportamento em comunidade, na nossa vida, na nossa família, seja como São Paulo sugere aos filipenses, né? A gente acredita para valer que nós sim é que somos responsáveis por aquilo que a gente faz, aquilo que acontece na nossa vida. É uma resposta a partir do nosso coração hoje, né? Como é que está o nosso coração? Vamos refletir?